Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais um vídeo da série sobre o temperamento humano. Hoje nós vamos falar sobre o temperamento melancólico. Lembrando que já fizemos um outro vídeo sobre esse mesmo temperamento, só que usando como modelo o profeta Elias. Foi um estudo muito interessante e nós vamos hoje falar de Moisés, o melancólico. Então vamos dar início aqui. O nome Moisés é tradicionalmente traduzido como tirado das águas. Nós vamos ver aspectos como a ira. Moisés era muito talentoso, abnegado, depressivo, perfeccionista, tinha muita lealdade e tinha também um grande complexo de inferioridade. Esses dois são aspectos principais desse temperamento: a depressão, o lado depressivo e também o complexo de inferioridade das pessoas que têm esse tipo de temperamento. O melancólico é o mais rico de todos os temperamentos. É uma mente privilegiada por ter uma tremenda capacidade de experimentos e toda uma gama de emoções. Os maiores gênios do mundo foram melancólicos e superdotados, que desperdiçaram seus talentos em crises de angústia profunda, tornando-se apáticos e pouco produtivos. São grandes artistas, compositores, filósofos e teóricos. Alguns melancólicos famosos dentro do universo de homens da Bíblia, de personagens bíblicos. Jacó, Salomão, o próprio Elias, que nós fizemos o vídeo, Isaías, Daniel, João Batista, e eu acrescento também Jeremias, ele próprio era conhecido como o profeta chorão, e João, apóstolo, o apóstolo que Jesus amava, o discípulo que Jesus amava, também era melancólico. Então, vamos ao próximo slide. Vamos tratar primeiramente do complexo de inferioridade que ele tinha. Então, vamos para Êxodo 3, 10 e 11. Aqui nessa parte, vamos ver o seguinte, é que Moisés vai argumentar com Deus que ele não tinha nenhum tipo de talento. Aqui vamos ver o momento em que Deus vai se manifestar a Moisés e falar dos planos dele, do projeto de tirar o povo da escravidão das mãos de Faraó e levar para Canaã, a terra prometida, e veja o que vai acontecer. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então aqui Moisés está argumentando com Deus que ele não tem nenhum tipo de talento, não tem uma capacidade, nenhum tipo de capacidade para que Deus faça dele o homem que vai se apresentar a Faraó e dizer a ele: olha, eu vou pegar todos os teus escravos e vou tirar de você da noite para o dia. Realmente era uma tarefa, não era uma tarefa fácil, mas pelo fato de Moisés ter esse complexo de inferioridade, agrava mais ainda a situação, porque ele vai dialogar com Deus, vai discutir com Deus, como se Deus não soubesse das capacidades dos homens. E como se Deus estivesse chamado ele, tivesse se enganado, vamos usar assim, Não, o Senhor deve estar enganado, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse talento para poder fazer esse empreendimento. Vamos ver um outro aspecto sobre complexo de inferioridade. Está em Êxodo 4, 10 e 11. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo.
porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então, novamente, aqui ele está argumentando com Deus que ele não conseguia, eu não posso falar em público, né? Dizem até que quando ele se refere aqui a pesado de língua, quer dizer que Moisés ele tentou argumentar que ele era gago. Só que a gente sabe que isso não é verdade, porque se ele tivesse qualquer defeito físico, ele de maneira nenhuma poderia ser príncipe, muito menos estar na linha sucessória para ocupar o trono de Faraó. Se ele fosse gago, se ele tivesse qualquer tipo de deficiência física, ele não poderia nem sonhar. Na verdade, ele não poderia nem sonhar em ser considerado filho da filha de Faraó. Vamos ao próximo slide. Ira. O melancólico é alguém que tem ira reprimida e uma incapacidade de controlar suas emoções. Então preste atenção. A diferença, vamos tratar aqui a diferença, né, básica entre a ira que eu estou me referindo aqui, relativo ao melancólico, e aquela ira de explosão do sanguíneo. É completamente diferente. O sanguíneo se inflama, ele explode por qualquer coisa. Já o melancólico não. Ele é o tipo que vai guardando, ele toma para si aquela situação negativa, mas quando ele explode em ira, chega a ser pior do que o sanguíneo. É muito complicado essa questão da ira, porque a questão da ira com relação ao melancólico, porque ela é uma coisa assim que a pessoa não vai ter nenhum controle sobre aquilo, entendeu? Então nós vamos ver essa questão da ira de Moisés em Números 20, 10 e 11. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Vocês lembram que nessa passagem aqui, o Senhor instrui Moisés a tocar a pedra com o seu cajado. E Moisés, ele não toca a pedra, ele realmente bateu com muita força, com muita ira, porque ele estava realmente, ele está virado, realmente, né? Porque vale lembrar que o povo não era brincadeira, o povo era muito queixoso, de dura cerviz, vou usar esse termo, era muito dependente das coisas lá do Egito. Com pouco tempo que tinha saído, já estava se queixando por conta das cebolas, e que Deus tinha tirado o povo do Egito para que eles morressem no deserto. Se era para morrer, não poderia ter deixado morrer lá no Egito mesmo. Quero comer carne, não tem. Enfim, tudo isso foi acumulando, e quando chegou nesse ponto aqui, que o povo estava com sede, reclamando com Moisés, com Arão, Deus dá um comando a ele, né? Pede que ele toque na pedra, e que ali ia jorrar rios de água viva, o que realmente aconteceu, mas ele não fez conforme o mandamento de Deus, e isso vai gerar uma consequência. Todo momento que existe uma desobediência, você vai ter uma consequência. E qual a consequência da ira? Então, em Números 20, 12, vamos observar o seguinte: e o Senhor disse a Moisés e a Arão:
porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Todo mundo sabe que o tempo em que o povo ia sair do Egito até Canaã não seria um tempo muito longo, mas por conta de todos esses problemas que eu falei anteriormente, o povo murmurava muito, dura cerviz, enfim, todos os problemas que vocês já sabem que o povo tinha e lançava sobre as costas de Moisés e acusava a Deus, o Senhor vai verificar que aquele povo não era merecedor de nem mesmo pôr os pés na terra prometida. Então, o povo passa 40 anos no deserto para que exatamente aquela geração fosse limpa, fosse purificada. E todo mundo sabe que os únicos que realmente conseguiram tirar de dentro de si o que representava o Egito foram Josué e Calebe. Também por serem crianças, né? Eles muito provavelmente saíram de lá crianças, porque 40 anos passaram no deserto. Creio que eles eram de crianças a adolescentes quando saíram de lá do Egito. Então esses dois foram os únicos que entraram, mas o restante de toda a congregação, de todo aquele povo, foi morrendo, foi gerando novas pessoas, né? Filhos e filhas, e aí foram esses filhos e filhas que possuíram a terra prometida, a terra de Canaã. Então, aqui eu estou trazendo a consequência dessa ira que Moisés teve, essa ira descontrolada que ele teve. Vamos a um próximo aspecto do temperamento, a depressão. A depressão provém da autopiedade, ou seja, a pena de si mesmo. Em Números 11, 10 e 15, vamos ver o seguinte. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo esse povo? Então, Moisés começa a sentir o peso, realmente, é um peso muito grande. Aqui a gente não vai tirar, nesse aspecto, a razão, né? Moisés tinha uma certa razão no que ele estava dizendo, mas ele próprio era culpado. Nós vamos ver lá na frente, eu vou explicar por que o próprio Moisés era culpado desse peso, desse fardo pesado que ele próprio carregava. Tinha um motivo, eu vou dizer lá na frente. Mas isso fez com que ele começasse a entrar em depressão, que ele fosse uma pessoa triste, melancólica, sabe, assim, até no sentido de ser uma pessoa muito dura de você conviver, né? Vamos ver na próxima passagem. Então aqui em Números 11, 10 e 15. Veja o que ele vai dizer ao Senhor. Concebi eu porventura todo esse povo? Dei-o eu à luz, para que me dissestes, leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que jurastes aos teus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então, todos sabem que três profetas pediram a morte, pediram para que Deus tirasse a vida deles, né? Um deles foi Moisés, o outro foi Elias
e o outro, todos bem sabem, o Jonas. Então temos 3 profetas, Moisés também era profeta, diga-se de passagem, e todos os 3 melancólicos, e todos os 3, tendo em vista o peso da missão que eles receberam de Deus, entraram em depressão e pediram a morte. Vamos ver um outro aspecto que ele, vamos dizer assim, vamos tratar do perfeccionismo. Algumas pessoas acham que o perfeccionismo é uma coisa boa e outras que o perfeccionismo é uma coisa ruim. O perfeccionismo, para você saber viver bem com ele, você tem que entender que ele precisa ser uma coisa ponderada, equilibrada. O perfeccionismo ele tem que ter um equilíbrio. Você não pode ser muito perfeccionista, nem pouco perfeccionista. Por quê? Vamos dizer que você começa a fazer um trabalho. Se você for muito perfeccionista, esse trabalho nunca vai terminar. Porque você vai ficar preso aos detalhes, aos pequenos detalhes, e não vai atingir a meta. Principalmente porque o perfeccionista, ele perde muito tempo nos detalhes. Vamos dizer que eu vou fazer um slide, vou fazer uma apresentação no PowerPoint. Então, o objetivo é entregar a apresentação. O objetivo não é que seja a melhor apresentação do mundo. Mas quem é perfeccionista, ele vai ficar preocupado se a fonte, se o tipo da fonte está enquadrando bem com a imagem do fundo da apresentação, aí ele vai perder tempo com a cor, essa cor não presta, essa fonte não dá, a cor não casa com a fonte, o fundo não está legal, vou trocar 1000 vezes e nunca vou chegar, e aí você nunca vai alcançar o seu propósito, que é entregar aquela meta, que é fazer uma apresentação. Já a parte negativa de quem não é perfeccionista é que você vai entregar uma apresentação, agora vai ser uma porcaria. Você não vai se preocupar em colocar o texto arrumadinho, fazer boas referências, colocar um plano de fundo bonito, colocar uma fonte que a pessoa consiga olhar a apresentação, olhar o slide e ler direitinho, sem problema. Então aí você tem uma balança. Então o perfeccionismo ele precisa ser equilibrado. Você não pode ser desleixado no que você está fazendo, só que também você não precisa demorar 1 ano para fazer uma bobagem. Então tem que ter esse equilíbrio, tá? Vamos ver aí em Êxodo 18, 4 e 16. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto? Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. Aonde é o perfeccionismo de Moisés? Perfeccionismo, eu também diria zelo. Ele era tão preocupado em fazer com que o povo andasse nos caminhos do Senhor, seguisse os seus estatutos e as suas leis, leis essa que ele mesmo recebeu em 2 tábuas de pedra, que ele tomava tudo para si. Qualquer problema que existia na congregação, nos filhos de Israel, ele achava por bem, né, exercer aí o zelo excessivo e dizer: não, eu resolvo. Tem 1000 pessoas com problema, faz uma fila que eu vou resolver uma por uma. E aí todos sabem que Jetro, o sogro dele, aí de posse da grande sabedoria que ele tinha, aí ele pega e diz: olha, isso aí não é muito bom, você vai se desgastar muito rápido, você vai entrar em depressão, vai ser péssimo para você e para o próprio povo. Então você faz assim, ó, coloca homens à frente de 1000, outro à frente de 100,
outros à frente de 50 e etc. E aí você vai dividir o peso, você vai dividir essa carga com um determinado grupo de pessoas, e aí um leva o problema para outro, e para você só vai chegar os problemas mais graves. Problema pequeno, um cidadão ali está discutindo com o outro, ali você tem uma pessoa de confiança que possa mediar aquela situação. Deixa chegar a ti só quando for casos de adultério, roubo, assassinato, coisas mais graves. E aí você se reúne com as pessoas e aí decide sobre aquilo. Mas coisinhas pequenas, deixe que esses auxiliares resolvam por você. Então, na verdade, Jethro, ele dá o que seria hoje uma consultoria organizacional tremenda para Moisés. E a partir daquele momento, Moisés consegue ter um refrigério e consegue cuidar do povo, consegue cuidar da sua própria família, da sua mulher, dos seus filhos. E isso é muito bom. Então, fica aqui o alerta, né, para as pessoas que são extremamente perfeccionistas. Você tem que ter um cuidado com isso, porque você pode ser muito perfeccionista, mas não chegar a lugar nenhum, ou você se desgastar mais do que o necessário para executar uma tarefa. Vamos ao próximo slide. E aqui é exatamente o que eu falei, né? Antecipei. Êxodo 18, 17 e 19. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás. Assim como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, leva tu as coisas a Deus. Então, foi exatamente o que eu expliquei anteriormente, antes do slide. Lealdade está em Êxodo 17, 19. Êxodo 18, 17 e 19. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás. Assim O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás. Assim como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, então te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, leva tu as causas de Deus. É o mesmo texto anterior, só que aqui o que a gente vai reparar é a lealdade. O aspecto que a gente quer trabalhar aqui também nesse texto é a lealdade que Moisés tinha. Porque mesmo com toda a dificuldade, com todo o peso daquela obra, daquele trabalho que o Senhor determinou que ele fizesse, em momento nenhum ele abandonou o povo. Ele pediu para morrer, disse que não aguentava mais, o povo era muito reclamão, dura cerviz, mas ele em momento nenhum foi desleal com relação a Deus. Ele sempre se manteve dentro do propósito que Deus tinha para ele, mesmo se irando e batendo na rocha com ira, mesmo pedindo para morrer, mesmo estando irado com um aspecto, sabe, de uma pessoa muito sofrida por conta do peso que ele carregava, e Jethro, né, o sogro dele, viu e disse: o que é isso, rapaz? Você nem está parecendo, entre aspas, que é ainda um homem jovem, um homem viril. Você já está parecendo um velho. O que é isso? O que é que está acontecendo com você? Toma jeito. Então, ele, dando ouvido à voz do seu sogro, que era uma voz de sabedoria,
ele mostrou lealdade a Deus, porque tudo aquilo que Jetro aconselhou a Moisés seria para o bem dele, física e mentalmente, e também seria para o bem do povo, para que o povo também não desfalecesse com o desfalecimento de Moisés. Moisés também era abnegado. Aqui nós vamos perceber isso no texto de Hebreus, em Hebreus 11, 24 a 27. E aqui o autor de Hebreus, ele vai tratar desse lado abnegado de Moisés. E aí ele vai dizer o seguinte, só fazer uma referência aqui, que esse texto ele é parte do que é chamado rol dos heróis da fé, né? E aí ele trata nessa parte aqui, nesse trecho específico, sobre Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então, essa abnegação de Moisés, essa entrega total que ele teve, mesmo tendo aqueles acessos de ira, de depressão, estado de melancolia, como eu falei anteriormente, ele não largou o cajado, ele se manteve ali. Ele sabia que aquele trabalho era muito duro, as pessoas viam, como o próprio Jetro viu, que aquele trabalho era muito duro para um homem só fazer, mas a abnegação dele, a abnegação dele foi tão grande que ele, é como o próprio texto diz, né? Ele não temeu a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível, ou seja, ele via o resultado final daquele sacrifício, daquele esforço. Ele não via pura e simplesmente o sofrimento que ele ia ter, que ele ia passar ao conduzir aquele povo até a terra prometida, até Canaã. Mas ele via o resultado como vendo o invisível. E Deus também, observando um aspecto de lealdade, Deus permite que quando ele chegue a Canaã, ele suba até o monte e que ele veja essa terra, que era a terra prometida. Então ele vê do monte, ele não toca os pés em Canaã, mas ele vê do monte toda a grandeza, todo o esplendor da terra que Deus tinha preparado para o seu povo. Bem, essa foi a nossa explanação de hoje a respeito do temperamento melancólico. Usamos como modelo aqui o Moisés. Com esse vídeo nós encerramos essa série de vídeos sobre o temperamento humano. Lembrando que nós falamos no primeiro vídeo sobre o temperamento sanguíneo, nós usamos Pedro como referência, colérico, o apóstolo Paulo, o fleumático, Abraão, e melancólico, Moisés, que vocês acabaram de assistir, e também o profeta Elias. O nosso desafio agora é concluirmos levantamentos que nós estamos fazendo para traçar o perfil de temperamento de Jesus, se é que Jesus tinha um perfil de temperamento definido. Então, essa série vai encerrar aqui agora, e aí vocês aguardam
para assistirem a essa nova série que vai ser sobre o temperamento de Jesus. Então, eu agradeço a participação, a presença de todos. Deixem seu like, façam comentários e indiquem nosso trabalho a seus amigos, familiares, etc. Compartilhem. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.